Olá, sou o pastor Isaías e estou aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo sobre a identidade do Senhor Jesus Cristo. Mas antes eu queria convidar você que ainda não se inscreveu no canal, pastor Isaías, se inscreva no canal. Você também pode compartilhar caso achar interessante o tema e quiser que também outras pessoas tenham acesso ao tema, compartilhe. Se você também quiser fazer comentários, comente. E tudo isso está na descrição desse vídeo, tá? Também até mesmo as referências que eu estou usando para realmente dar fundamentação teórica sobre o que estamos falando aqui. Você pode também, na descrição desse vídeo, depois com mais tempo, estudar, refletir, analisar sobre tudo aquilo que estamos falando nesse vídeo. E hoje eu quero falar do Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 5, a partir do verso 17, 18, 23 e 26, que fala assim: E Jesus lhe respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Pois os judeus ainda procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. João, como eu disse, versículo 17, 18, 23 a 26. Hoje nós vamos falar sobre esse significado de filho em relação ao Senhor Jesus Cristo. Então, Filho de Deus, a primeira expressão, Filho de Deus. Isso está relacionado quando a Bíblia fala sobre Filho de Deus, essa geração eterna, porque Jesus, ele é o unigênito Filho de Deus, ou seja, João 3,16, uma passagem bem conhecida, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, o único Filho de Deus. Ele enviou aqui esta terra, como já falamos, da humanidade de Jesus, e aqui, Jesus, ele pôde estar aqui como 100% homem, 100% Deus, como já falamos no vídeo anterior. Ou seja, há um único Filho gerado diretamente pelo Pai. Como já falamos também, é obra do Espírito Santo. Ou seja, não foi uma gestação simplesmente humana, mas teve a interferência do Espírito Santo, bem como a divindade compartilhada. Falamos sobre também a deidade de Jesus. Jesus 100% homem, Jesus 100% Deus. Isso, nesse momento, quando falamos de Filho de Deus, nós estamos falando da mesma natureza do Pai, como o texto que acabamos de ler, que Jesus estava aqui fazendo a vontade do Pai. Qual Pai? José? Não. Nesse momento, ele está fazendo a vontade de Deus, que é uma vontade, que Deus realmente, no propósito pela qual Deus o enviou aqui nesta terra. Filho do homem, humanidade perfeita. Aí nós vemos Jesus, além de Deus, ele era também totalmente humano. João 1,14 fala sobre isso. Ele nasceu de uma mulher, experimentou as mesmas necessidades e fraquezas, exceto o pecado. Quando em Hebreus 4,15 você vai ver ali que Jesus ele foi realmente tentado em tudo, mas Jesus não pecou. Então isso é muito importante, essa identificação com a humanidade. Jesus, ele, como já falamos, teve fome, sede, chorou, e todos esses sentimentos relacionados à natureza humana, mas Jesus, ele realmente era o que? Quais eram os papéis que Jesus desempenhava? Jesus era profeta, Jesus era sacerdote, Jesus é rei. Como filho do homem, ele cumpriu o papel de profeta, sacerdote e rei. Isso nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, em Hebreus, mas depois vocês, com detalhes, vocês vão reforçando nessas referências que aqui depois está na descrição do vídeo. Filho de Deus e filho do homem, unidade das duas naturezas, nós vemos isso. Por isso que dentro da teologia nós estudamos a deidade de Jesus, para que não fique nenhuma dúvida com relação a essas duas naturezas que coexistem, Filho como título de respeito, honra e reverência. O título filho era usado como título de respeito e honra, reconhecendo a autoridade
e o poder de Jesus. Né? Mateus 14:33 vai dizer isso. Obediência e submissão, porque ele, como filho, ele veio, né, em obediência ao Pai. E aqui, em todos os momentos da sua vida, ele pôde refletir e reforçar que ele estava realmente aqui fazendo a vontade do Pai. Isso implica, né, também na salvação, ou seja, o sacrifício expiatório. Jesus, como Filho de Deus e Filho do homem, ele ofereceu a sua própria vida como sacrifício expiatório pelos pecados da humanidade. Em um outro momento nós vamos explicar sobre o que seria, na verdade, esse sacrifício expiatório. Né? Ele estava realmente cumprindo aquilo que a lei não humana dizia, né? E aí Jesus, ele se entregou, né? O sacrifício de Jesus para a salvação da humanidade. E com isso, né? Com esse sacrifício, Jesus, ele reconcilia, né? Ou seja, Deus manda Jesus, envia Jesus aqui na terra com um plano. Jesus cumpre o seu plano integralmente, depois ele volta para o Pai e através da morte e ressurreição de Jesus, como Filho de Deus, nos reconcilia com o Pai. Hoje nós somos reconciliados, abrindo para nós, né, gentios, porque existem 3 povos que nós conhecemos, que são os gentios, os judeus e a igreja. Ou seja, através da igreja, hoje, o nome de Jesus, ele é tido como o verdadeiro Messias, o prometido, o enviado, e ele foi para os céus e vai retornar para buscar essa igreja que deixou aqui nesta terra. Que Deus te abençoe e te espero no próximo episódio.